Deus está vendo. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje Gênesis capítulo 29. Mas antes é necessário que a gente faça alguns pedidos, e o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais. Portanto, ali nas redes sociais da igreja, estamos disponibilizando a agenda da semana, e nessa agenda consta os dias, horários e temas dos nossos estudos que fazemos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você será abençoado. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo antes de participar do estudo. Portanto, hoje capítulo 29, leia todo o capítulo e depois venha participar do estudo. Hoje eu quero compartilhar aqui o finalzinho do capítulo 29, versículo 31 até o versículo 35, que diz: Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e, quando deu à luz outro filho, disse: Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou e, quando deu à luz mais um filho, disse: Agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez e, quando deu à luz mais outro filho, disse: Desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Essa história é uma história bem conhecida e, como a gente já pediu aqui, é necessário que você leia todo o capítulo para entender esse processo do estudo. Então, a gente viu que no capítulo de ontem, no capítulo 28, Jacó tem um sonho lá em Betel. Nós não estudamos esse tema aqui no capítulo de ontem, mas então Jacó, o capítulo 28 é dividido em duas partes. Aquela parte então em que Rebeca propõe ali para Jacó sair da casa dela ali, né, da casa de Isaac, e ir para a casa de seu irmão Labão. E essa foi a parte tratada aí que vai até o versículo 9 do capítulo 28. Mas no capítulo, a partir do versículo 10, então, vai falar a respeito dessa ida de Jacó para a região ali de Harã, onde morava seu tio Labão, e ele então tem ali um sonho, né, uma visão de anjos subindo e descendo naquele lugar ali em Betel, e ali então ele faz ali, ele coloca ali um marco ali para poder então ficar registrado esse relacionamento dele com Deus ali naquele lugar. Ele chega então ali na região, e aí agora a partir do versículo 29, ele chega ali na região então de Labão, tem um encontro a princípio ali com Raquel, depois ele vai, fica ali na casa de Labão, trabalha ali no versículo, e aí já é o versículo, deixa eu só conferir aqui, versículo 14, então vai falar que ele ficou ali na casa de Labão um mês trabalhando, e aí Labão propõe ele receber um pagamento, e ele então faz essa proposta para Labão, que é trabalhar 7 anos por Raquel, porque ele gostava de Raquel. Versículo 17 vai falar então, Gênesis 29, 17, vai falar que Lia tinha olhos meigos. Aqui na minha versão, eu estou usando a Bíblia Thomas Nelson, que eu estou lendo o texto, mas eu tenho aqui comigo também a NAA, Nova Almeida Atualizada. Portanto, aqui aonde está falando que a Lia tinha olhos meigos, na NAA vai falar que Lia tinha uns olhos sem brilho.
Portanto, era a forma como Jacó enxergava Lia. E depois vai continuar falando aqui no versículo 17, né? Então, vou repetir: Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Portanto, Jacó tinha essa preferência por Raquel e propôs trabalhar 7 anos por ela. Só que Labão, né? Ele pegou e enganou Jacó. Na noite, então, ali de núpcias, deu para Jacó a Lia. E aí depois, então, ele vai justificar que esse era o costume dali da região e propõe a Jacó, então, que ele trabalhasse mais 7 anos por Raquel. Então, ele deveria esperar uma semana, que era aquela semana de núpcias, e passado uma semana ele entregaria Raquel para Jacó, e Jacó deveria trabalhar, portanto, mais 7 anos. O que a gente vai perceber é que, então, o sogro de Jacó trouxe um problema para ele. E ele, por causa desse olhar que ele tinha de preferência para Raquel, vai trazer um problema aqui para dentro da casa dele, Jacó e suas duas mulheres. Portanto, o relacionamento dos três ali era um relacionamento de atrito, certamente de um atrito, e a gente vai perceber no estudo mais para frente aí, a respeito de como que vai desenvolver esse atrito ali entre os três, né? Mais para frente vão entrar ainda as concubinas, né? A serva de Lia e a serva de Raquel. Portanto, o que a gente percebe é então essa contenda que existe ali no meio dos três. O que a gente começa a perceber no versículo 31, e quando nós estudamos aqui os profetas menores, eu tive o privilégio de fazer o estudo dos profetas menores, em praticamente todos eles eu falei que eu destacava nos profetas menores, sempre mostrando que Deus tem um lado. Deus está do lado do órfão, da viúva, do pobre e do estrangeiro. Ou seja, Deus está do lado dessas pessoas marginalizadas. E dentro desse casamento aí de Jacó, Lia e Raquel, Lia era marginalizada. Portanto, o versículo 31 vai começar falando: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Portanto, o Senhor está vendo as coisas que acontecem, ele não está alheio à história, ele não está deixando a história desenvolver e acontecer da forma como for, mas ele vai conduzindo e interferindo na história à medida que a história vai conduzindo. Por que o Senhor vai dar filhos para Lia? Justamente porque ela era desprezada. Ela tinha esse olhar, como a gente falou aqui, citando aqui, lendo na NAA, fala que Lia tinha os olhos sem brilho. É assim que está na tradução da NAA. Portanto, o Jacó tinha esse olhar para Lia. E, portanto, o relacionamento não desenvolvia da forma como deveria desenvolver. E, portanto, o Senhor entra na história. E o que é interessante, se você começar a parar e perceber nos nomes, então, quando você olha para o nome de Rúben, né, a gente precisa ficar atento ao nome que é dado, vai falar então, versículo 32, Lia deu à luz um filho e deu-lhe o nome Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Portanto, Rúben significa viu. Então, o Senhor viu. Isso significa Rúben. Depois ela vai dar outro filho. Versículo 33. Lia engravidou de novo e deu à luz outro filho, porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Deu-me também este, pelo que chamou Simeão. Portanto, Simeão significa ouviu. Então, vem Rúben, que significa viu, vem Simeão, que significa ouviu, e depois, versículo 34, de novo engravidou, deu à luz um filho, mais um filho, e disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim,
porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu o nome de Levi. E quando a gente vai aqui para NAA, porque como falei, eu fiz a leitura na Bíblia Thomas Nelson, que a versão é NVI, Nova Versão Internacional, na NAA, Nova Almeida Atualizada, aqui no versículo 34 diz que Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho e disse: agora dessa vez o meu marido se unirá mais a mim. Portanto, o nome agora de Levi significa unir. Então, perceba que Ruben significa viu, depois vem Simeão, que significa ouviu, depois vem Levi, que significa uniu, e depois, por último, vem Judá. Então, agora, versículo 35, engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome Judá. Então parou de ter filhos, versículo, aí na continuação do versículo. Portanto, Judá significa louvar. Então, você vai percebendo essa mensagem no nome dos filhos. Deus viu, Deus ouviu, depois de Deus ouviu, Deus uniu, no caso aí Levi uniu, e aí agora Judá louvar. Então, porque Deus viu, ouviu e uniu, agora eu vou louvar o Senhor pela situação. Os nomes dados aí aos filhos por Lia significa que o Senhor interviu na história dela e foi intervindo até que se cumprisse esse propósito. Então, desse tratamento decente que ela deveria receber da parte de Jacó. Portanto, no quarto filho, no Judá, que se concretiza, então, esse desejo do coração dela, e por isso ela vai colocar, então, o nome dele de louvor, né? Então, eu vou louvar ao Senhor pelo que ele fez comigo. Entenda que Judá é o ancestral de Jesus, né? Aquele que vem, que antecede Jesus ali, da onde vai sair ali Jesus, a descendência. Jesus é da descendência, então, de Judá, conhecido como o leão da tribo de Judá. Portanto, é esse louvor, quando a gente louva o que acontece nas nossas vidas. A gente sabe, lá no Salmo 127, versículo 3, vai falar que os filhos são herança que o Senhor nos dá. Então, nos leva a entender que filho é um dom, um presente. Então, Deus dá para a gente um presente, e através desse presente existe um propósito. Há um propósito que o pai precisa influenciar na vida do filho, mas também há esse propósito onde o filho é resposta de oração do pai para trazer essa transformação, no caso, essa transformação de Lia. Portanto, o que nós precisamos ler e entender dessa história é que o tempo inteiro a Lia está chamando o Senhor para essa situação em que ela se encontra. E o que nós tiramos de lição é exatamente isso. Eu não sei o que você tem passado, mas você precisa levar isso diante de Deus através da sua oração. E aprender que quando o Senhor intervém, aí nós agradecemos, e a forma de nós agradecermos é através do nosso louvor. A gente percebe, como já foi falado nos estudos passados, que todas as vezes que Abraão, Isaque e Jacó, a gente viu ali no capítulo 28, quando Deus age de uma determinada forma, então eles levantam ali um altar de adoração a Deus, que significa gratidão. Esses altares simbolizam a gratidão que Abraão teve, Isaque teve, Jacó teve e agora Lia teve. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.